Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu quero citar uma frase aqui de um homem chamado Karl Marx que diz que a religião é o ópio do mundo. Sim, ele coloca toda e qualquer religião como uma droga que anestesia a mente, a consciência e a alma do ser humano. E por que eu estou falando sobre isso? Logo mais após a vinheta eu vou te dar detalhes do porquê. Você sabe que Karl Marx ele é o pai da filosofia comunista. Filosofia tal que hoje está se tentando inseri-la no Brasil. E ela vai totalmente contra a religião e de maneira mais específica contra o cristianismo. E isso é preocupante. Estão tentando empurrar de goela abaixo o comunismo dentro do Brasil. E nós não podemos aceitar. Mas bem, falando sobre comunismo, eu quero que a gente dê um pulinho lá na Coreia do Norte, querido. Coreia do Norte, você sabe que lá a ideologia filosófica e política é totalmente comunista. O tal do Seu Kim, que você vai ver aí na foto, ele agora está prendendo crianças de 2 anos de idade somente porque os seus pais estavam com bíblias, foram pegos numa blitz com bíblias na mão. Já pensou, gente? Que situação é essa que nós estamos vivendo? De fato, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno e que esse sistema político corrupto que a gente vive não só no Brasil, mas também lá na Coreia do Norte, que é uma ditadura e que muitos irmãos estão sofrendo por causa disso. E é lamentável tudo isso que está acontecendo, mas os nossos olhos ficam fixados na pessoa de Cristo Jesus, porque somente Ele pode salvar as nossas almas, enquanto aqui estamos sendo perseguidos, estamos sendo mortos e de todas as formas tentam coagir os cristãos a parar de adorar e pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, a notícia de hoje nada mais é, acompanhe aí comigo nas imagens. Coreia do Norte condena criança de 2 anos à prisão perpétua após pais serem pegos com Bíblia. Gente, vejam só o que está acontecendo na Coreia do Norte. Criança foi presa porque os pais foram pegos com Bíblia. E da onde é que está vindo esses fatos? É só você chegar lá na godtv.com e você vai então ver essa entrevista aí, tudo que está acontecendo na Coreia. Já não é de hoje que a forma ideológica, filosófica, política comunista daquele país, com aquela ditadura maldita, tem perseguido os cristãos. Não só os cristãos, mas as diversas religiões que a Coreia tem. E muitas pessoas, infelizmente, são coagidas a negar Cristo, a negar a sua fé, a negar a sua religião, porque não há liberdade nenhuma de expressar o que penso, o que sou e no que creio. E, amados irmãos, as coisas não estão fáceis. Eu vou colocar para vocês aí um vídeo que vai mostrar o depoimento de uma moça que fugiu de lá, e o rosto dela não vai aparecer, tá? Ela fugiu da Coreia do Norte e fala um pouquinho do que é morar naquele lugar, do que é viver debaixo de uma ditadura. Eu decidi que nunca contaria para eles que acreditava em Jesus, mesmo que eles cortassem meus dedos. Eu tinha certeza de que nem os meus pais teriam contado nada para eles. Eu ainda era uma criança e poderia ser facilmente intimidada por eles. Apesar disso, eu consegui não falar sobre a minha fé, mas chorar era proibido e ia contra as regras. Então eu segurei minhas lágrimas. Pessoal, acompanha comigo aí na reportagem que diz o seguinte: o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022, divulgado pelo Departamento de Estado
dos Estados Unidos da América aponta que 90% dos abusos contra cristãos e adeptos ao xamanismo são cometidos pelo Ministério de Segurança do Estado, que tem como objetivo combater qualquer ameaça percebida pela dinastia Kim ao regime comunista. Essa é a realidade do comunismo e a sua ditadura, que tenta fechar as nossas bocas. Mas veja bem, o evangelho não está preso. Ele vai continuar a percorrer os corações e transformar vidas e salvar a alma daqueles que se encontram perdidos. Outra informação importante, que é dito que a organização Coreia Futuro, que luta pelos direitos humanos no país, divulgou um relatório em 2021 denunciando casos de violência sexual, detenção arbitrária e trabalho forçado relatados por 151 mulheres cristãs entrevistadas pela entidade. Então, no mundo tereis aflições. Meus amados irmãos, o fim dos tempos é uma realidade. E nós precisamos continuar pregando a mensagem de Deus. Não podemos nos acovardar. Os nossos irmãos coreanos, mesmo diante da morte, não calam as suas bocas, os seus corações. Continuam pregando e vivendo para a glória de Deus em um país cuja ditadura comunista tenta fechar as suas bocas. Oh, Deus seja louvado. E meus irmãos coreanos, fiquem firmes e fortes, pois a glória que virá, essa glória é eterna, é viver eternamente no reino dos céus com Cristo Jesus.